Pronto, começou a gravação. Olá, boa noite a todos. Né? Esse vídeo vai para o YouTube, então isso não vai ser só na noite que as pessoas vão ver. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, etc. Vamos lá, vamos falar sobre TCC2. Quando eu falo sobre TCC2, com a turma de TCC2, eu sou um pouco mais prolixo, vou dizer assim, porque o pessoal de TCC2 já passou pelo TCC1, que é uma experiência assim marcante, né? Então, e o pessoal de TCC1, eu sei que é um pessoal que ainda precisa de muita orientação, que é o pessoal que está totalmente zerado, vou dizer assim, na atividade, então é um pessoal que precisa de mais apoio. Não estou dizendo que você do TCC2 também não precisa, eu sei que precisa. Por isso até que eu estou aqui. Vou compartilhar minha tela. Então vamos lá. Primeira coisa, deixa eu mostrar aqui o cronograma, já que ele apareceu logo, né? Estão vendo minha tela? Sim. Tá bom. Sim. Então, olha só. Lembra que a atividade 1, ela é composta pela introdução, acho que deve estar pequenininho, né? Vou aumentar aí, porque acho que tem gente que deve estar vendo pelo celular. A atividade 1, ela é composta pela introdução da monografia e pelo capítulo 1. Ela foi aberta no dia 3 de março e ela vai se encerrar no dia 8 de abril, tá? Então, tem menos de um mês aí para postar. Então, não deixe para a última hora, façam o quanto antes, façam a postagem o quanto antes, tá bom? Para vocês até, se possível, terem a possibilidade de uma repostagem, né? Caso o tutor reabra, certo? Então, olha só, marca essa data, tá bom? 8 de abril. Não vai, talvez não seja, não contem com uma prorrogação. O ideal é não ficar contando com prorrogação, que aconteceu, né? A gente sabe que já aconteceu algumas vezes de o sistema falhar, não sei o que, e aí a instituição prorroga os prazos. Mas não é bom ficar contando com isso, tá bom? Manual, mesma coisa. Marcelo, Tá? Ui, pode posso falar. só fazer uma pergunta com relação aos prazos antes de prosseguir? É o seguinte, como que eu posso usufruir de todo o prazo que é disponibilizado, especialmente para a atividade 1, quando a abertura ela ocorreu antes do início oficial das aulas? Não, o início oficial foi dia 3 de março. O início De oficial. Campinas, não, desculpa. A Foi, unidade da Anguera de Campinas, não. foi sim, que dia 3 eu estava por aqui. O início das aulas do curso de Ciências Aeronáuticas, não. Inclusive, o SMS que é enviado pelo sistema, todo o início das aulas não foi. Bem, então está havendo uma divergência, porque a comunicação que eu tenho e também que eu estava aqui, eu não sei, você é da Ciências Aeronáuticas. É isso? Tá. Então, eu não sei como que a coordenação do seu curso informou você ou mesmo a instituição. Não sei, mas é a data oficial, sim. Tá? Enfim. Para mim também iniciou no dia 3. O que pode ocorrer é de ter alguns atrasos por conta da grade, né? Tem alunos que precisam da ajuda do coordenador, aí tem um atraso, mas não tem o que fazer. Assim, isso é um fato, tá? Eu sei que isso de certa maneira é ruim mesmo. Eu não sou a favor de abrir no dia do início das aulas, né? Também assim, até vou estar registrando isso, né? Mas enfim, é o que a instituição tem feito e a gente tem que lidar com esse cenário. Então, olha só. Por isso que eu peço sempre, quando eu estou aqui com vocês, a gente, façam o máximo que vocês puderem, o quanto antes e tal, porque realmente essa questão dos prazos é sempre uma situação, um ponto muito estressante, né? Estressante para todos nós, assim, todos os envolvidos na disciplina de TCC, né? Quem é o aluno, quem é o professor, o tutor. Imagina o tutor que está sobrecarregado e corrigindo, lendo e dando retorno e tal, também é uma loucura, né? Mas enfim. Bem, o manual é bem semelhante, tá? Ao manual do TCC1, tá? Só que aqui é de curso 2 de 2, ou seja, 2/2, ou seja, é a segunda disciplina de TCC.
Nessa disciplina, nessa segunda disciplina, vocês vão produzir uma monografia, tá? O projeto é o TCC1, vocês já fizeram. Então, a partir daquele projeto, vocês vão produzir a monografia. Lembrem que cada objetivo específico que vocês apresentaram lá no projeto, ou no TCC1, ele vai virar um capítulo da monografia de vocês aqui. Então, quem fez... tudo bem? Quem fez mais de 3 objetivos específicos vai ter que fazer mais de 3 capítulos na monografia, e isso dentro do mesmo prazo. Eu não sei se alguém eu fui acompanhar, alguém foi, deixa eu ver. Se no semestre passado vocês acompanharam as minhas orientações, é isso, tá? Porque lá no semestre anterior eu indiquei de que vocês não fizessem mais que 3 objetivos específicos, né? Porque isso ia acarretar mais trabalho aqui no segundo TCC. Então, vamos falar um pouquinho da atividade 1. A atividade 1, ela é composta pela introdução do TCC, né? Diferente lá do TCC 1, onde a introdução era a última coisa a ser feita. Aqui no TCC 2, a introdução é a primeira coisa a ser feita, tá? Então, aqui é a introdução do manual, né? Vamos falar da atividade. Esse material ele está disponível no AVA, então eu sugiro que vocês façam um download de todo ele. Não deixem para ficar olhando esse material dentro do AVA, porque o nosso ambiente virtual ele tem instabilidades, né? A verdade é essa. Então, muitas vezes vocês conseguem acessar, outras vezes não. E às vezes também pode faltar internet, coisas do tipo. Então, minha sugestão é sempre fazer o download, tá? Download do manual, o download do modelo, o download do cronograma, que é esse arquivo aqui que a gente estava vendo. O download do manual antiplágio também, porque ele tem muitas dicas boas para não se cometer o plágio, né? Orientações. Professor, oi. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Eu não entendi o seguinte, a introdução, então a gente vai usar a introdução nova do capítulo que a gente está desenvolvendo, é isso? Não é mais aquela introdução que a gente fez no TCC1. Você pode aproveitar muita coisa do que estiver lá, da introdução mesmo, tá? Vou explicar direitinho como é que ela vai ser composta aqui, tá? Só um pouquinho. Então, beleza. Tá bom, obrigado. Aqui é só para mostrar mais a pontuação, a atividade 1, aqui ele explica o que é nessa página, né, na página 11. Ele explica o que é a atividade 1 e logo em seguida ele mostra a pontuação, tá? Certo. Só vou passar um pouquinho para a gente ir direto para o modelo. Tá aqui, ó. A atividade 1, ela tem peso 1, né, em pontos, isso representa de 0 a 1000 pontos, tá? Então, vocês podem, diferente do TCC2, que era de 0 a 2000, aqui é de 0 a 1000, tá? Uhum. E a distribuição dos critérios são esses aqui, tá? O critério de avaliação. Aqueles 1000 pontos da atividade 1, eles são distribuídos dessa maneira aqui, ó. A introdução que deve conter a descrição do tema, objetivos, metodologia utilizada. Eu vou mostrar um exemplo já. Justificativa e estrutura do trabalho, desenvolvimento do trabalho com estrutura lógica e linguagem adequada no texto apresentado. Tem que seguir as normas, as regras, né, da BNT, tá? Porque a nossa estrutura de pesquisa dos trabalhos, dos TCC, seguem essa normatização, tá? O capítulo 1, ele deve ser escrito com base na fundamentação teórica, que está lá no TCC 1, tá? Então, lembra que a fundamentação teórica que vocês apresentaram, ela continha texto ou conteúdo que relacionados aos 3 objetivos específicos que vocês apresentaram, né? Propuseram. Então, o que você vai trazer para o capítulo 1 aqui na monografia, aqui no TCC2? Você vai trazer aquela parte da fundamentação teórica correspondente ao primeiro capítulo, que é correspondente ao primeiro objetivo específico. Obviamente, vocês precisarão expandir isso.
Então é possível, eu já vi gente me perguntando assim, mas eu posso pesquisar novas fontes bibliográficas para o TCC2? Pode, tá? Se você acha que é importante, que é necessário, que vai enriquecer a pesquisa, pode sim, sem problema nenhum. Não fica se detendo somente naquela bibliografia que foi apresentada no TCC1, não. Pode trazer bibliografia nova. E aí, aquele conteúdo que estava lá na fundamentação teórica, correspondente ao primeiro objetivo específico, vai virar o capítulo 1 de vocês. Os tutores, em geral, eles pedem, em média, 5 páginas por capítulo. Às vezes, alguns alunos escrevem um pouco mais, de 6 a 7 páginas, às vezes um pouco menos. Assim, eu já vi tutor aceitar até 4 páginas por capítulo. Menos que isso, ele pede para que ele devolve o trabalho e ele pede que insira mais conteúdo. Então, lá, as referências, então, ó, na atividade 1 já devem inserir lá a referência dentro das normas da BNT, e ela tem um valor de 0 a 200 pontos. Se ela estiver fora da norma, o tutor pode descontar até 200 pontos. Vamos, então, aqui para... Tem limite de páginas, professor? Não, na realidade é assim, né? Cada capítulo, o tutor pede, eu já vi, né? Que não está em nenhum lugar escrito isso, né? Nos nossos documentos. Mas como eu já venho acompanhando o TCC já há um certo tempo, eu já vi troca de mensagens entre tutor e aluno, onde o tutor pede para que se escreva um capítulo de 5 páginas em média. Então, você vai ter 3 capítulos, por exemplo, você vai ter aí só para os capítulos 15 páginas. A introdução, eles pedem que seja feita em 1 página, então você vai ter 6. As referências, ela não tem limite, então você pode ter até, digamos, quando você tem muitas referências, tem umas 3, 4 páginas só de referências, né? Então, aí você já tem de 16 mais 3, 19. Então, aí tem os elementos pré-textuais, que são a capa, a contracapa. Aí vai ter lista de figuras, lista de tabelas, lista de quadros, vai ter o abstract, vai ter um monte. Você vai ter a monografia, ela vai ter em torno de 20 a 25 páginas, tá, no total. Não tem, no fim das contas, respondendo a tua pergunta, não vai ter, porque por menos que você escreva, você vai chegar ali em umas 20 páginas muito fácil. Então, vamos ver aqui. Então, você já sabe que esse é o modelo que a instituição usa, né? É um modelo um pouco diferente do TCC1, tá? Ele aqui está no formato de monografia, tá? Então, o TCC1, ele é um formato de projeto e, às vezes, o aluno quer aproveitar aquele que está lá e não pode, porque eu já vi aluno postando a atividade 1 do TCC2 com o mesmo arquivo lá do TCC1, e aí o tutor devolve e dá nota 0. Tá? Então, para vocês não correrem esse risco, não façam isso que eu estou dizendo aqui. Tem que ler tudo que aparece, o título do trabalho trazer lá do TCC1, tá? Não precisa fazer escolha de tema, porque vocês já escolheram. Então, tá lá, já está feito, é só trazer e copiar. Tá bom? Aí tem que ir preenchendo. Aqui, é bom já ir preenchendo, sim, tá? O nome de vocês, o título, o subtítulo, se tiver, tá bom? O nome do tutor. Agora, até que enfim, arrumaram isso aqui, né? O orientador é o tutor, tá? Não é o professor presencial, é o tutor, porque é ele quem orienta no conteúdo do trabalho. A banca examinadora não precisa se preocupar, isso talvez nem lá no final a gente vai saber, porque isso vai depender da disponibilidade dos professores. Eu sei que tem gente que já fica preocupado, mas quem vai ser a banca, quem vai ser a banca? Gente, esqueçam isso. Tá? Se a coordenação do curso de vocês apresentar nomes para a banca, aí vocês poderão colocar. Mas não importa, isso aqui é uma das coisas que menos importa. Vamos lá para a introdução. Aqui, ó, por exemplo, isso aqui é uma dedicatória, né? O que é? É isso mesmo, uma dedicatória, uma página só de dedicatória. Ó, vocês poderão preencher, não precisa preencher agora não, é só no finalzinho. Agradecimentos também é só lá no final, depois da atividade, durante a atividade 3. Uma epígrafe, né, que é um pedaço de um texto de algum autor que vocês gostem, queiram reproduzir aqui. Aqui é o resumo em português e as palavras-chave que vocês
escolheram, né, e apresentaram lá no TCC1. Aí é o abstract. O abstract é o resumo em inglês. Ele diz que é em língua estrangeira, mas ele já está sugerindo aqui para que seja em inglês. Então, vocês, depois que fizerem um resumo em português, vão ter que traduzir para o inglês. As palavras-chave também terão que ser traduzidas. Ó, lista de figuras, não se preocupa com isso agora. Lista de tabelas, também não precisa se preocupar com isso agora. A não ser que o capítulo 1 de vocês já possua alguma tabela ou alguma figura. Aí é bom já ir atualizando junto, tá bom? Lista de quadros. Se o capítulo 1 já tiver também algum quadro, vai inserindo aqui. Ele só traz um exemplo, né? O quadro 1, mas se tiver mais de um quadro, cria embaixo. Quadro 2, o título do quadro e a página onde ele está. Tá certo? Abreviaturas. Então, se vocês usaram como abreviatura na elaboração do capítulo 1, tem que colocar todas aqui, tá? Tem que trazer todas elas. Sumário aí é bem semelhante ao sumário do TCC1, do projeto, só que aí vocês poderão ter subtítulos, tá? Por exemplo, aqui no título 2, aí no capítulo que vai ser o capítulo 1, né? Vocês têm lá o título do capítulo, não precisa ser necessariamente igual ao que está no objetivo específico, mas tem que ser um título que tenha relação com ele, tá? Com o primeiro objetivo específico. A introdução é a introdução mesmo que se chama. E aí dentro do capítulo, às vezes o aluno acha importante ou que vai ficar organizado se ele dividir isso em tópicos. Então vai ficar aqui o 2.1, 2.2, 2.3, aí vai depender da quantidade de tópicos ou de partes que o aluno queira construir. Então ele mostra como atualizar depois, né? Porque as páginas vão mudando de numeração. Vamos para a introdução, tá? Então olha só. Aqui ele explica, né, essa parte de todo o texto que está em amarelo, ele é explicativo e ele deverá ser apagado depois que você vai construindo a monografia. Minha dica é sempre que você mantenha um arquivo desse original, guardado em algum local, uma pasta, né, onde vocês estão organizando, separando o TCC de vocês, e um segundo arquivo onde vocês vão realmente escrever. Aí nesse que vocês estarão manipulando e escrevendo, vocês poderão apagar esses textos em amarelo. Vamos lá, para a introdução. A introdução, ela deve ter de 5 a 6 parágrafos. Isso dá uma página, um pouco mais, às vezes. Tá? Bem elaborados, descrevendo de maneira geral o seu tema. Não faça parágrafos com menos de 4 ou 5 linhas. Então, se você fez um parágrafo de 3 linhas, o tutor vai devolver e vai pedir para você inserir mais conteúdo. Se você faz um parágrafo de 10 linhas, o tutor vai mandar você cortar parte desse parágrafo, reduza. Então, o ideal é que você faça de 4 a 5 linhas para não ter que passar por isso. A introdução, ela deve ser explícita, deve ser clara, né? Para que o leitor, pensa em alguém que vai ler o teu texto e vai entender. E precisa entender bem. Por isso que a gente precisa ser claro, ser explícito, simples na escrita, né? Para que se faça compreender. Uma boa introdução, ela deve trazer elementos desenvolvidos lá no projeto, que é o TCC1. Por exemplo, a contextualização do tema, né? Quando você fez a introdução lá no TCC1, aquilo ali foi uma contextualização do tema que estava sendo proposto a ser desenvolvido. A justificativa, né? Você tem lá que tem um item de justificativa, que eles pediam 3 ou 4 parágrafos no máximo, e aí dizia que a justificativa era o conteúdo onde você explica a importância do tema escolhido. O problema de pesquisa, que é aquele item que, a partir do tema, cria-se uma pergunta para ser investigada dentro do tema. A metodologia, de maneira geral, assim, apesar de ser a mesma para todos, que foi a revisão de literatura, né, ou a revisão bibliográfica, a proposta foi essa, e aqui vocês também continuarão no mesmo método, né? E os objetivos geral e específicos. Então, isso aqui, tudo que está lá no TCC1 é o que vocês trarão aqui para o TCC2, escrito num formato diferente, num formato de escrita diferente. Lembre-se que você está redigindo uma monografia. E
portanto, deve primar pela exposição de um texto que seja dissertativo, ou seja, fluido, né? Coeso, que vincule ideias desenvolvidas em cada parágrafo, em uma linha de raciocínio lógico, tá? A partir de toda a leitura que vocês fizeram da bibliografia consultada, seja artigo, livro, manuais de cada área, né, dos órgãos oficiais de cada área, né, que tenham relação com o curso de vocês e coisas do tipo assim. Teses, dissertações, outros TCCs, etc. O texto ele deve ser redigido de forma impessoal e formal. Vou tirar aqui minha máscara, aproveitar que a professora que estava próxima saiu, para vocês me ouvirem melhor. Tá bom? Se chegar alguém aqui perto de mim, aí eu vou ter que pôr máscara. Estão me ouvindo melhor? Acho que sim, né? Então vamos lá. Sim. Eu fico demais que abafado assim, né? Então, olha só, o texto deve ser redigido de forma impessoal e formal. O que isso quer dizer? Você não pode dizer eu fiz, nós fizemos, não pode. Tudo é na terceira pessoa, né? Como vocês já fizeram lá no TCC1. Porque o texto aqui é um texto científico que vocês estão escrevendo, tá bom? Ou seja, na pessoa dos verbos conjugados deve ser a terceira. Tá? E agora, no passado, lembra que lá no TCC1, o projeto, as instruções, as orientações eram de que o projeto fosse escrito com verbos no futuro? Lá na metodologia, quando se falava, a proposta seguirá o método de uma pesquisa bibliográfica, etc, etc. Pois então, agora na monografia, tudo, né? Assim, ou o máximo possível de tudo, de quase tudo, né? Você deve escrever com o verbo no passado, que está escrito aqui, ó, o tempo verbal no passado, visto que vai indicar que a tua pesquisa já foi realizada. Então, o projeto é uma proposta de pesquisa. A monografia já é um resultado da pesquisa, tá? Então entre o TCC1 e entre o TCC2, teve o trabalho desenvolvido, né? O TCC2 é o produto da pesquisa feita, das leituras, tá bom? Então, vamos lá. Como é que vai compor aqui? Eu vou falar um pouquinho e depois eu apresento um exemplo. O primeiro parágrafo da introdução, ele deverá contextualizar o tema previamente aprovado no projeto. Então, você vai poder pegar um pedaço da tua introdução, de preferência lá o primeiro parágrafo da introdução do TCC1, porque ali era uma contextualização do tema. Tá? Se você quiser pegar mais texto além do que está no primeiro parágrafo, você vai ter que enxugar, vai ter que ler aquilo, por exemplo, eram 3 ou 4 parágrafos que estavam lá na introdução do primeiro TCC, vai ter que enxugar isso para um parágrafo só, né? Porque é o primeiro parágrafo. A partir do segundo parágrafo, você vai desenvolver a justificativa. Então, a justificativa que está lá no TCC1, escrita em 3 ou 4 parágrafos, vai ter que virar um parágrafo de 4 ou 5 linhas. Então, pegar, ler aquilo tudo e resumir para um parágrafo único. O terceiro parágrafo, você deverá apresentar o problema de pesquisa definido no projeto. Então, vai lá onde está o problema, você pode escrever lá, o problema que foi desenvolvido a partir do tema escolhido foi tal, vai apresentar. Vou já mostrar um exemplo. O problema de pesquisa ele foi definido pelo autor, que é você, né? E deve estar, obviamente, está relacionado ao tema escolhido, porque senão o tutor não teria permitido, né, a realização das atividades. O problema ele é formulado através de uma pergunta, né, que vocês fizeram lá no TCC1, que foi uma pergunta de forma clara, de forma objetiva, e que se defrontava com o que se queria resolver, tá? No quarto parágrafo, deve-se apresentar os objetivos, o geral e os específicos que foram definidos e construídos, tá? Isso tem que ser em texto corrido, não pode apresentar em tópico. Ele diz aqui, ó, desenvolver um texto de forma fluida e conexa, não utilize o modelo de tópicos na introdução. Tudo aqui é texto corrido. Então, aquilo que está lá, você vai ter que trazer para cá em forma de parágrafo corrido. Tá? Então, vamos lá. De introdução era isso. Vou mostrar aqui um exemplo. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo. Modelo exemplo. Então, tá aqui, eu peguei um exemplo de um aluno da engenharia. Ele falou sobre o conceito Lean, Manufacturing em ambientes de manufatura. Isso aqui acho que está até errado, né?
Acho que manufacturing. Ixi, peraí. Factory. Então esse foi o tema, foi o título do TCC, não tem subtítulo, né? Foi em 2021. Esse TCC apresentado o nome, Manufacture ou Manufacture. Você acha que eu estou errado? Vocês sabem? Acho que eu que estou errado, né? Depois eu vejo. Então tá lá, nome do futuro, correndo, vamos lá ver. Então, descendo aqui, ó, descendo. Um monte de página. Isso aqui tudo é elemento pré-textual. Aqui, ó, a introdução. Veja só. A pessoa aqui, ó, ela fez primeiro parágrafo, 2, segundo parágrafo, 3, um parágrafo bem grande, né? E o tutor deixou passar. 4, 5 parágrafos. Esses aqui meio grande. Mas vamos ver, olha só como é que foi. A pessoa está falando da manufatura enxuta, né? Que é o Lean Manufacturing no ambiente industrial. Geralmente, pessoal, isso tem a ver lá com aqueles métodos Toyota, não sei o que, de gestão, né? Então, veja só. Se ela está falando ao aluno, né? Estava falando desse tema, ele foi contextualizar aqui no primeiro parágrafo. Um parágrafo de quase 4 linhas, que se o tutor fosse mais rígido, ele ia pedir para complementar. Mas veja só. Começou lá, empresas de renome, vem mudando o seu jeito de pensar e tal. Então, vem contando uma historinha lá da manufatura enxuta. Ou do manufacturing. Olha, aqui a pessoa colocou com U, então acho que é U mesmo, né? E aqui no segundo parágrafo, vamos ver se a pessoa fez correto? Ó, vamos ver. Então tá ali, ó. O primeiro vai contextualizar, beleza, a pessoa contextualizou. O segundo parágrafo, vou até marcar aqui, ó, pra gente ver. No segundo parágrafo, a pessoa vai desenvolver a justificativa. Vamos ver se a pessoa apresentou a justificativa. Aplicação das ferramentas, pode ajudar no momento, reinventando, então tá mostrando a importância, né? Pode ajudar no momento de crise, reinventando uma gestão enxuta, lucrativa, bem vista no mercado, né, é necessário. Então, sim, tá? De certa maneira, a pessoa está justificando a importância do uso dessas ferramentas, que devia estar lá na justificativa dela. O terceiro. Indo um pouquinho mais rápido, porque como vocês são TCC2, já estão calejados, mas eu vou deixar aberto para perguntas daqui a pouquinho. Talvez para coisas que eu não tenha falado, tá bom? Então, ó, o terceiro parágrafo. O problema de pesquisa, né? Que deve ser apresentado no terceiro parágrafo. Vamos ver. O Lean Manufacturing, né? O sistema permite prazo diante de um mercado cada vez mais competitivo, tem apresentado. Baseado nessas informações, como o uso de ferramentas, um texto corrido, né? Mas eu entendo que o problema de pesquisa da pessoa foi esse aqui, ó. Foi esse aqui, tá? O que dava para fazer para ser mais explícito? Porque eu acho que o parágrafo já estava grande demais, a pessoa não quis ampliar demais. Mas, por exemplo, aqui, ó, contou uma historinha, tipo, fez uma introdução à apresentação do problema. É legal fazer isso, tá? Então, não é bom que você coloque só assim, o problema de pesquisa foi esse, pum, e jogar lá. Fica muito seco, né? Lembra que o que está aqui na orientação, que o texto ele tem que ser fluido, né? Tem que ser conexo, tem que ter uma fluidez, né? Tem que ter uma leitura, tem que ter, não pode ser muito seco. Eu colocaria aqui, se tivesse espaço, que eu acho que está muito grande, ó, baseado nas informações, o problema de pesquisa desenvolvido, foi desenvolvido, de pesquisa foi desenvolvido a partir do seguinte, entende, né?
então cortaria ali alguma coisa antes, 2 pontos, ou entre aspas, né? Entre aspas, alguma coisa do tipo assim, só para deixar bem explícito qual foi o problema. Eu entendo que é isso aqui, tá? Então, beleza, tá? De maneira. Aqui é o quarto, né? Eu acho que eu compartilhei no grupo esse exemplo, senão eu compartilho novamente e eu também posso mandar para o caixa de mensagens do APA, para quem não estiver no grupo de WhatsApp que eu tenho. Tá bom? O terceiro, o quarto parágrafo agora, né? Você vai apresentar os objetivos. Então, vamos ver. Tá aqui, ó, o quarto parágrafo. Esse aluno já começou sendo mais explícito, né? Dizendo o objetivo geral do trabalho foi, aí trouxe lá do TCC1, pode trazer. Claro que vai ter que fazer um pequeno ajuste aqui, a outro ali, para fazer o texto ser corrido, né? Ser fluido. Então, o objetivo geral do trabalho foi refletir sobre o uso do sistema Lean Manufacturing, o qual tem sido desenvolvido, papapá. Então, correu até aqui. Aí, ponto. Os objetivos específicos consistiram em, tá vendo como está corrido? Não está apresentado em forma de tópico, aqueles pontinhos lá, um embaixo do outro. Aquilo ali é tópico. Não é para fazer daquele jeito na introdução do TCC2. O que a pessoa fez aqui, ó? Os objetivos específicos consistiram em... Aí foi apresentando. Primeiro, definir o sistema Lean Manufacturing, ponto e vírgula. Segundo objetivo específico, conhecer as ferramentas e soluções Lean Manufacturing utilizadas no setor de manufatura e entender suas aplicações. Então, eu entendo que isso aqui é um terceiro objetivo específico. Então, a pessoa apresentou 3 objetivos específicos num texto corrido, né? Pegou o que estava lá no TCC1, trouxe para cá e escreveu, apresentou dessa forma. Tá bom. O último parágrafo, que é o 5º, né, vai ser apresentada a metodologia. E o que mais? É isso. O último parágrafo, tá aqui, ó. Para a realização deste trabalho, nem precisa dessa vírgula, né? Foi feita uma revisão de literatura, baseada em livros de autores nacionais e artigos que tratam. Então, aí lá na metodologia do TCC1, trazer aquilo para cá, aproveitar. Vocês têm que aproveitar o máximo de coisa que está lá aqui, para ter um pouco menos de trabalho, porque isso aqui já vai ser muito trabalhoso. As fontes utilizadas para essa revisão bibliográfica foram extraídas de publicações como livros, artigos e acervos digitais. Para o levantamento de dados das bases científicas foram utilizados o Google Acadêmico, né? Colocou 2 pontos para listar, né? Listar assim, corridamente, né? O Google Acadêmico, Scientific Electronic Library Online, que é a Cielo, e a base de dados PubMed. O referencial teórico usou PubMed. Engraçado que essa base de dados é para pesquisa na área da saúde. Bem, em algum momento a pessoa lá deve ter usado isso. O referencial teórico também foi retirado de artigos científicos publicados, aí mostrou mais ou menos o período, né, em que a pesquisa, a leitura, né, as fontes foram publicadas, foi entre 2008 e 2017, e colocou também aqui as palavras-chave. Aqui não precisava das palavras-chave, mas se a pessoa colocou, ok, trouxe lá da metodologia, tá bom? Com isso é a introdução. Então, a introdução fica finalizada. Vamos para o capítulo 1. Aí tem um monte de coisa que tem que ler, tá? Perceba, ó, cuidado, ó, o tempo verbal, ele tem que ser no passado, tudo é no passado. Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. No item 2, o tópico 2, é o primeiro capítulo. Então, você vai dar um título, você vai colocar um título adequado, que esteja relacionado com o que está escrito no teu objetivo específico 1, tá? Vamos lá. Então, o desenvolvimento do TCC compreende todos os capítulos elaborados no trabalho, seguindo a mesma formatação para o corpo de texto indicado na introdução. Tá? Para o melhor desenvolvimento, recomenda-se a redação de 3 capítulos, porque foram 3 objetivos, né? Então, uma dica é seguir os objetivos específicos que você elencou no projeto. Como foram elencados 3, cada título dos capítulos deve levar o leitor a compreender cada um dos objetivos propostos. Tá? E aí ele vai explicando e tal, ó, não pode escrever assim, elaboramos ou elaborei, escrever elaborou-se, né, que é impessoal, porque você está escrevendo um texto acadêmico, um texto científico, tá? Não usar o internet case, ó, VC para falar você que, para falar que, PQ, porque, PF, por favor, FDS, não, sabe? Não pode isso.
Não pode. Né? Isso é uma linguagem formal das redes sociais, né? Praticamente. Não pode isso. Cada capítulo deve iniciar em uma nova página. Então, vai começar o capítulo, muda de página, mesmo que na página anterior o item da anterior ele não tenha preenchido toda a página. Aqui tem umas regras de formatação, que aí vocês leem depois, tá? Mas o importante é o conteúdo. Você pode usar figuras, imagens, quadros, tabelas. Tá? Só que lembra sempre quando você usa um desses recursos, uma imagem, uma figura, uma tabela, um quadro gráfico, você precisa escrever sobre ele, não é só jogar ali e deixar o negócio solto. O ideal é sempre, antes dele, fazer uma introdução, a figura que será apresentada, não sei o que e tal. Sabe? E aí depois embaixo explicar por que ela está ali sendo apresentada. Aí mostra aqui a formatação. Espera que eu vou já mostrar um exemplo, tá? Tô seguindo aqui um pouquinho mais rápido para a gente poder ir para o exemplo. Tem um monte de orientação. Leiam tudo. Tudo. Ah, não li a primeira vez, não entendi nada. Leia de novo. Não li, não entendi nada de novo. Me procura, vem, me chama no grupo. Vem aqui na faculdade, eu estou toda noite aqui. Pode me procurar entre 18 horas e 18h50, que é antes de eu ir para a sala de aula. Bem, acabou aqui. Vamos ver. Exemplo. Tá lá, ó. O primeiro capítulo desse exemplo tem esse título, ó, o Sistema Lean Manufacturing. Então, possivelmente, a pessoa vai introduzir, né? Até aqui, ó. Então, a pessoa começa escrevendo e tal, cuidado com as citações, né? A pessoa usando aqui bastante autores, né? Ela está fazendo citação indireta, porque ela não está usando... Aqui usou a citação direta. Quando está entre aspas é direta, mas aí apresentou aqui, ó, quando é antes, né, da citação, tem lá o formato ABNT, que deve ser apresentado, aqui tem um espaço, né, e foi desenvolvendo, ó, e tal. Em geral, os parágrafos têm um tamanho adequado, e para mim está um pouquinho maior do que deveria, mas tudo bem. Criou um tópico aqui no capítulo, então dividiu dentro do Lean Manufacturing, falou dos princípios da manufatura e continuou falando sobre o que essa pessoa leu, né? Da pesquisa que ela fez, uma citação, ó, direta longa, tá? Aqui esse Dora, né, 2015, e foi desenvolvendo, tá? Sempre apresentou uma figura, um quadro, né? Tá aqui, ó, um quadro 1. Então, percebe como a pessoa introduziu? Vejam só. Cadê? As empresas que adotam essa estratégia para melhorar a administração, sem antes conseguir a padronização no trabalho industrial, como mostra o quadro 1. Então, a pessoa desenvolveu um texto, um conteúdo, e disse assim, olha, isso está ali no quadro a seguir, né? O quadro 1. Então, está aqui, tem um título para o quadro, ele acabou ficando na outra página, tudo bem. Está aqui o quadro que esse aluno fez, né? Tem uma fonte, obviamente. Em geral, não tem elaboração própria, né? Nos TCCs, de quadros, de figura, e até os tutores nem gostam muito, que eu já percebi. Quando o aluno coloca uma elaboração própria de tabela, aqui na fonte, por exemplo, e quando é elaboração própria, gente, vou escrever, mas depois eu vou voltar, tá? Ixi, peraí. Por exemplo. Quando a gente coloca na fonte isso, é porque foi o próprio autor quem elaborou, tá? Autoria, de própria autoria, tá? Mas, em geral, eu já vi que os tutores não gostam, tá? Os tutores não gostam, né, que faça isso. Então, eles geralmente pedem para substituir por um quadro, uma figura, uma imagem de uma referência que foi consultada, que seja análogo e que possa substituir. Então vai lá, então percebe, ó, esse aluno ele sempre trazia um autor dentro de cada parágrafo. Tem que ser assim? Não,
né? Mas, assim, esse aluno, esse exemplo aqui está trazendo, ele está mostrando que ele saturou de leitura, né? Ele leu muito, então ele está trazendo as ideias, está conversando com a leitura que ele fez. Isso é uma pesquisa bibliográfica. Ó, a figura 1 apresenta tal, não sei o que, não sei o que. Então tá lá a figura 1 aqui, ó. Também ficou na outra página, deve ser uma figura imensa, Tá lá a fonte, sempre de acordo com as normas ABNT. Não pode, tipo, peguei uma figura de um site da internet, a fonte, eu coloco o link do site. Não pode. Você vai ter que criar uma referência lá na lista de referências e trazer o autor da página de onde foi extraída a figura e o ano em que ela foi divulgada. E, ó, mais aqui um subtópico, né? Lá tinha o 2 e o 2.1 e o 2.1.1 pode. E foi. Olha, um capítulo bem grande, ó, 2.1.2, mais figura. Tá certo? Então foi, ó, 2.1.3, aí fala do just in time, que é uma coisa lá da engenharia, mais figura. Então, tá vendo? Ó, pode usar bastante figura, não tem quantidade mínima nem máxima, não. O importante é você saber colocar e inserir isso dentro do texto. Uma citação direta longa. Esses textos onde tem os autores assim, onde não tem aspas, nem aquele recuo de texto, isso aí são citações indiretas. É bom, isso enriquece. Trabalho normalizado, um outro item, mais figura. Esse aluno escreveu bastante. Acho que ele acabou aqui. É isso mesmo, alunos. Aí, o segundo capítulo. Tá. Bem, é isso. Tá? A gente tem aí 10 minutinhos para perguntas. Vamos aproveitar, então, vocês que estão aqui. Vocês querem falar alguma coisa? Querem perguntar? Pode perguntar qualquer coisa, tá? Não, assim, do TCC, de preferência. Oi, Mari. Tá sem microfone. Oi. Tudo bem? Tudo bom. Tá bom. E aí? Entendeu? Fui claro? Foi. A minha cabeça dá uma bugada, mas eu cheguei. Ah, mas pode me procurar. Pode me procurar depois, no grupo, tá? Na caixa de mensagens. Pode vir na faculdade, me procurar também, se você achar melhor conversar pessoalmente, tá bom? Fiquem à vontade. Os demais. E aí? Tá todo mundo muito quieto. Marcelo, Oi? uma pergunta. Pois não. Quando você fala referente escreveu demais, você se refere como algo bom ou ruim, né? Eu fiquei a moeda tem dois lados, né? Assim, eu vou ser bem sincero. Não escreva mais que 5 páginas. Escreva 5, no máximo 6, porque quando você escreve demais nesse trabalho, lembra que o seu tutor ele vai ter 500 mil TCCs para corrigir. Entendi. E aí, quando você escreve 20 páginas, quando ele tinha sugerido para você escrever 5, isso já vai ser um agravante. Assim, se você quer escrever sobre um tema que de repente é um tema muito empolgante e você já tem conhecimento de casa, tal, não sei o quê, é óbvio que a tendência é você escrever bastante sobre aquilo. Dá uma freada, ou então escreve a versão que você quer escrever e depois você faz a redução para fazer a postagem como atividade. Tá bom? Tá bom, entendido, Marcelo. Obrigado. Mais alguém? Gente? Professor, Não. você vai dar aula depois? Hoje eu tenho aula até às 10. Que pena. Mas Não, amanhã... porque eu queria falar com você menos de 5 minutos, mas depois que a aula terminasse. É coisa rápida. Se você quiser, então pode me procurar. Você já está na faculdade? Não. Não? Não. Ah, não. tá. Pode me procurar, então. Tá bom. Tudo bem, pode me procurar. Eu vou estar no bloco K. K73. Não, professora, eu não estou na faculdade, eu estudo de manhã. Ah, Eu queria falar com você aqui mesmo, mas depois que entendi. encerrasse a aula, é coisa de 5 minutos. Ah, entendi. Tá. Não, tudo bem. Entendi. Desculpa.
Então tá. Então, o que mais? Vamos só ver aqui. Alguém mais? Alguém mais? Então tá bom, gente. Se tiverem dúvidas aí na execução da tarefa, me procurem por todos os canais, qualquer canal de comunicação que a gente tem. Lembra que eu construí vários meios justamente para a gente ter o máximo de comunicação possível. Eu sei que dúvidas talvez não tenham agora, mas elas vão surgir. Né? E quando surgirem, me procurem, não guardem para si. Procurem o tutor também, tá? No final das contas, quem decide tudo é o tutor, tá? Vocês já sabem disso, né? Muitas vezes vocês me procuram para resolver alguma coisa e vocês acabam ouvindo de mim assim, procura o tutor. Procura o tutor, porque no final das contas é quem dá a palavra final, tá? Eu também não tenho muita autonomia para decidir as coisas, não no TCC, mas eu fico aqui meio que de um encaminhador, vou dizer assim, né? Para dar um direcionamento do que fazer para se obter uma solução para as situações que vão acontecendo. Professor, bem, oi? Só uma dúvida. A introdução também usa-se o verbo no passado? Também boa. Né? Pergunta muito boa. Sim, então, tudo no passado. Alguém? Estela. Fala, Estela. É a Suzy que perguntou. Oi, professor. Suzy, tá bom. A Suzy Agora foi eu aqui. Pode falar. Posso perguntar, professor? Sim. É que a minha internet caiu aqui, eu voltei, não sei se eu perdi alguma coisa. Então, a questão da introdução, nós vamos colocar nela os parágrafos, né? Por exemplo, o parágrafo 3 é o problema. É isso, né? Sim. Deixa eu só voltar aqui para ver, Raquel. É só, assim, a introdução, nós vamos colocar o que está escrito e vamos acrescentar no passado, né? Isso. Os parágrafos que a gente desenvolveu separado. Então, por exemplo, o problema é o parágrafo 3. Sim, então, assim, você vai apresentar o problema, mas você vai construir um texto, um parágrafo, você não vai trazer a pergunta do jeito como ela está lá no TCC1, a pergunta e jogar como sendo um parágrafo. Você vai criar um texto corrido, e nesse texto do terceiro parágrafo da introdução, você vai inserir o problema. Certo. Então, legal. Então, eu vou colocar ele corrido. Então, eu coloco a introdução, aí eu coloco o parágrafo 2 como sendo a justificativa, né? No passado, né? Aí o 3 é o problema, o 4 são os objetivos, que também vai ser corrido, os específicos, né? Isso. E o quinto é a metodologia. Bacana. Tá? Você pode aproveitar bastante coisa lá do teu TCC1, dá para aproveitar, fazendo os devidos ajustes, né? Isso. Eu imprimi meu TCC1 e estou fazendo essas anotações em cima, sabe? Para ficar mais fácil para identificar. Legal, professor. Tá bom. Gente, então é isso aí. Vou encerrar porque... Marcelo, antes de encerrar, não tem como colocar você como nosso tutor, não? Não, infelizmente. Essa possibilidade? Não, mas eu não domino. Primeiro que eu não domino os assuntos de cada área. Aqui tem alunos de psicologia, tem alunos de... por exemplo, minha faculdade o meu curso é Ciências Aeronáutica. Ciências Aeronáutica. Falo a minha opinião com sinceridade. O tutor não domina nada sobre nossa área. Então, isso acho que não é relevante. Não, eu também não domino, não, viu? Mas não tem a possibilidade de colocar você. Não, isso tá fora de cogitação. Que pena. Tá bom, então. Eu vou ligar, eu vou falar com o coordenador. Gente, tchau. Então, eu vou falar com a Letiane, daqui a pouco eu tenho aula também. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa sorte. Boa noite.